Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 7 de maio de 2026. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos esse livro, ó, Diversidade dos Carismas, Ih, confundi. Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, né? Essa obra maravilhosa. Nós estamos estudando o capítulo 20, o capítulo 20, que fala sobre atividades paralelas e complementares, e nós estamos estudando o item 1, orientação espiritual. E hoje nós vamos estudar o caso número 1, que agora ele vai trazer, o Hermínio de Miranda vai trazer alguns casos, né? Ele começou fazendo uma explanação no item 1, orientação espiritual, e agora ele vai começar a trazer alguns exemplos ilustrativos, colhidos sem nenhum plano pré-estabelecido ou propósito específico. Então, são uma série de casos que ele vai trazer. Tá? É o caso número 1. Mas antes de nós iniciarmos aqui a leitura desses casos, né, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, para agradecer todas as bênçãos que nós temos recebido, pedir ao Pai que nos fortaleça, né? Que equilibre as nossas energias, que nós possamos continuar aí a nossa caminhada, procurando melhorar cada vez mais, buscando, né, nos amigos espirituais aquela força, aquela ajuda que tanto nós necessitamos. E pedir, como Jesus nos ensinou, né, pede mesmo a Deus. Pede com vontade, com amor, com sentimento, os amigos espirituais, que Deus vai nos atender. E assim, né, nós queremos aqui nesse momento também, mais uma vez, pedir a Deus que abençoe, fortaleça, ampare a nossa irmã Maria Inês. E na segunda-feira, né, se eu não me engano, foi na segunda-feira, ela desencarnou o seu marido, ela ainda deve estar bastante abalada, essa amiga tão querida. Então, vamos pedir a Deus, né, que fortaleça o coração dessa nossa irmã Maria Inês e que a renove, a conforte, a ela, a sua família, e que o amigo, o marido, nosso irmão, ao chegar ao plano, já chegado ao plano espiritual, possa também estar recebendo o tratamento que necessita. Mas, mais uma vez, pedimos a Deus que abençoe, ampare e fortaleça a nossa irmã Maria Inês, para que ela possa, né, em breve, reequilibrada, voltar às suas atividades. Que Deus abençoe e ilumine sempre. E assim, envolvidos, né, por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, vamos pedir ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje, graças a Deus. Bem, gente, como eu falei, vamos para o capítulo 20, né? Estudo do caso número 1. Diz assim o Hermínio de Miranda: trata-se de um jovem. Então, ele vai trazer aqui alguns casos. Quer falar, Carmen? Pode falar. Não, não quero não. Eu estou procurando meu livro que eu arrumei aqui, eu não estou achando. E eu estou com o meu computador está consertando, então eu estou toda atrapalhada aqui. Mas não quero Não, falar não. tá bom, tá bom. Então, Deixa nós eu. vamos para o caso número 1. Trata-se de um jovem de inteligência brilhante, superestimada pelo próprio, mas real. Então, ele tem realmente, é muito, muito inteligente. Profundamente desarmonizado, esse jovem, em virtude do que se poderia chamar de uma, entre aspas, né, indigestão intelectual. Ou seja, leituras desordenadas e questionamento excessivo, estéril, acerca dos problemas da vida. Então, é aquela pessoa
que ele lê muito, lê muito. Mas ele lê as coisas sem um critério, né? Sem seguir uma sequência. O que aparecer, ele está pegando e está lendo. O que aparecer, ele pega e ele está lendo. Então, é como se ele tivesse uma indigestão de tanta leitura. E, ao mesmo tempo, ele faz muitas perguntas, muitos questionamentos sobre uma série de coisas, e coisas que realmente não são muito importantes, né? Então, ele acabou ficando meio desequilibrado. Sabe aquelas pessoas que atacam em todas as direções? Estuda demais, estuda um monte de coisas, que às vezes, coisas que uma não faz ligação com a outra. É igual aquelas pessoas que batem na porta de todas as religiões. Vai tudo que é. A pessoa vai tempo de Umbanda, tempo de Candomblé, igreja evangélica, budismo, centro espírita, igreja católica, sabe? Ela vai em várias igrejas, segue várias religiões, no final ela mistura tudo. Vocês já conheceram gente assim? Eu já. E vai para tudo quanto é canto. Daqui a pouco ela mistura tudo, aí fala uma coisa, fala outra, fica de cabeça cheia. Então tem gente que é assim, que atira em tudo, estuda de tudo, mas, ao mesmo tempo, ela se embola. Né? Um domingo ela está na Igreja Batista, no sábado ela está no budismo, na terça-feira ela está na Umbanda, depois ela está na Igreja Católica, ela vai para tudo quanto é canto. E estuda sobre tudo, se envolve com tudo isso. Então, a cabeça dessa pessoa fica, né, totalmente enrolada. E ela começa a fazer questionamento aqui, questionamento ali, é o que ele fala aqui. Era um jovem de inteligência brilhante, inteligência essa superestimada até pelo próprio, ele mesmo se achava, né, fantástico, mas ele vivia profundamente desarmonizado, em virtude do que se poderia chamar de uma indigestão intelectual, ou seja, leituras desordenadas e questionamento excessivo e estéril acerca dos problemas da vida. Então, é aquela pessoa que atacava em todas as direções. A consulta, quer dizer, quem foi procurar ajuda foi a mãe dele. E ele não tomou conhecimento, o rapaz não tomou conhecimento da resposta dos espíritos, por óbvias razões. Vejamos o texto da orientação. Então, a consulta na casa espírita foi feita pela mãe e da resposta não tomou conhecimento o jovem, por óbvias razões. Então, ele vivia com a cabeça tão baratinada que a mãe procurou ajuda na casa espírita. Mas ele não ficou nem sabendo o que os espíritos falaram. Aí o Hermínio de Miranda vai trazer o caso dele aqui para a gente. Entidade altamente comprometida. Isso foi o que os espíritos falaram sobre ele, para a mãe dele. Tá? Nós estamos estudando o caso número 1 do capítulo 20 do livro Diversidade dos Carismas. Entidade altamente comprometida utilizou a inteligência como instrumento de tortura em várias existências. Olha aí. Outro dia nós falamos sobre isso. A pessoa que sempre foi muito inteligente e sempre usou a inteligência para o mal. Era o caso desse rapaz. Né? Ele era um espírito altamente comprometido, utilizou a inteligência como instrumento de tortura em várias existências. O aparente caos mental em que se encontra hoje é recurso da lei, que visa auxiliá-lo a recompor-se e reestruturar o campo mental. Então, essa desorganização na mente dele é um processo educativo. Então, hoje, ele não consegue usar a inteligência dele de forma organizada. Organizada. Ele vive num aparente caos mental. E isso é um processo educativo.
talvez para que ele não volte a usar essa inteligência para o mal. Então, ele vive, né, assim, totalmente desequilibrado. O orgulho e vaidade nesse rapaz ainda são evidentes. Por isso que lá na primeira linha ele diz assim, que ele, né, no primeiro parágrafo, ele, o próprio rapaz, superestima a sua inteligência. Então, uma pessoa que superestima a sua inteligência é uma pessoa orgulhosa, né? Que se acha, né? Ele é realmente inteligente, mas ele se acha muito inteligente. Ele se acha especial. Então, por isso que ele falou aí, orgulho, vaidade ainda são evidentes. A entidade, quer dizer, o rapaz, sente-se humilhada ante dificuldades e limitações. Porque no caos mental que ele vive, ele não consegue, né, manter um equilíbrio, um raciocínio lógico. Ele não consegue fazer as coisas como ele gostaria de fazer, de repente, né? Ser um palestrante, ser um professor, ser um cientista, porque a cabeça dele é um turbilhão. Então, ele se sente humilhado ante dificuldades e limitações. Precisa ser encorajado a aceitar-se como é para que procure ser o que deseja ser amanhã. Lembra que nós falamos sobre isso? Que é o grande, vamos dizer assim, a grande dor para as pessoas que têm problemas de deficiências mentais, para pessoas que têm conflitos mentais como esse, né? Às vezes um esquizofrênico, né? Um bipolar, porque ele sabe que ele é inteligente, o espírito sabe. O espírito quer expressar a inteligência dele, mas ele tem limitações no cérebro que não permitem essa expressão de maneira linear, de maneira clara, vibrante, né? E isso faz com que ele se sinta humilhado, porque ele pensa, eu sou um gênio, mas eu não consigo fazer as pessoas perceberem que eu sou um gênio. Entendeu? Aí ele sofre. Ele sofre. Não há interferência. Aí ele aqui, o Hermínio vai trazer uma coisa, né? Então, esse rapaz precisa ser encorajado a se aceitar nessa encarnação uma pessoa limitada. E para uma pessoa orgulhosa se reconhecer limitada é difícil. Então, ele precisa ser encorajado a aceitar-se hoje como ele é e procurar viver bem com essas limitações, para que amanhã ele possa ser o que ele deseja ser. Aí o Hermínio traz uma informação importante aqui. Não há interferência de entidades desequilibradas, quer dizer, obsessores, porque lhe foi concedido uma posição de relativa proteção, mesmo dentro da aparente confusão mental. Então, ele não sofre processo obsessivo, porque, por alguma razão, deram a ele, a espiritualidade deu a ele uma certa proteção, para ele não ser assediado por espíritos que não gostem dele. Né? Voltasse ao completo domínio do seu potencial inteligente e logo sintonizaria com a século dos desafetos. Se ele, nessa encarnação, tivesse uma inteligência normal, logo ele sintonizaria novamente com os seus desafetos. Então, a limitação dele é o tratamento que ele precisa para não entrar em contato com as velhas companhias. Entendeu? O que a espiritualidade está fazendo? Deixou ele com essa confusão mental, deu a ele uma proteção, porque às vezes as pessoas, mesmo em confusão mental, são assediadas.
né? E, normalmente, a pessoa entra em confusão mental até por causa do processo obsessivo. Mas eles o protegeram para não piorar a situação dele, né? O protegeram para não receber o processo obsessivo. Mas é preciso que ele permaneça assim, porque se ele ficar bom, logo volta para a complicação. Recomenda-se paciência para ele, aceitação, trabalho de reequilíbrio, desenvolvendo os bons sentimentos através do trabalho da caridade. E não é à toa que é o tema da palestra de hoje, beneficência, caridade. A palestra de hoje vai tratar disso, de caridade. Sensação de culpa deve ser combatida, porque, em realidade, resulta de sentimentos mais profundos, de autocomiseração e orgulho ferido. Então, sentimento de culpa, normalmente, resulta, né, da autopiedade e orgulho ferido. E aí, eu me lembro de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em nenhum momento, ficou paralisado pelo sentimento de culpa, porque ele não tinha sentimento de autocomiseração, autopiedade. Porque, normalmente, quando a pessoa tem sentimento de culpa, é porque ela tem essa autopiedade e orgulho ferido. Não adianta agora lamentar o passado. Há que reestruturar-se para promover o próprio reerguimento. A genitora, quer dizer, a mãe, deve se pacificar, porque a mãe dele fica muito preocupada, compreendendo bem o quadro kármico para ajudar com proveito. Deve admitir, aí a mãe tem que admitir, que recebeu como filho uma entidade que se desviou precisamente para ajudá-la a reencaminhar-se. Então, a mãe precisa reconhecer: não, meu filho é um espírito que, em outra vida, ele se desencaminhou. E eu, hoje, tenho uma missão de ajudá-lo a reencaminhar-se. O que, muitas vezes, os pais não querem aceitar, né? Os pais não querem aceitar que o meu filho maravilhoso, não é um espírito, né, que tenha tantos e graves compromissos. Mas a gente, quem tem essa dificuldade, deve procurar ler aquele livro do Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Esse livro é ótimo, entendeu? Porque tem pessoas. Eu vou até pegar esse livro aqui, que é um livro muito, muito bom. Nossos Filhos São Espíritos. Tem pessoas que acham. E deixa eu ver aqui. Nossos Filhos São Espíritos. Miranda. Tem gente que tem dificuldade de aceitar. O livro é esse aqui, ó. Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar que o filho tem dificuldade. Por que ele tem dificuldade? Porque ele acredita, né? São pessoas, né, que acreditam que aquele espírito foi gerado por ela. Entendeu? Então, se eu gerei um espírito comprometido, eu devo ser comprometida também. Sabe quando, às vezes, o pai ou a mãe tem algum tipo de doença e o filho nasce com aquele problema, né? Que é problema de coração, problema de diabetes, qualquer problema grave, né? Então, muitas vezes, o pai fica naquela. Não, se eu admitir que meu filho tem espírito, eu vou ter que reconhecer que eu gerei uma pessoa com defeito.
entra a questão do orgulho aí. Só que nossos filhos não são nossos, né? Não são produtos nossos. Nós só geramos corpos, né? Nós só geramos corpos. Nós não geramos o espírito. O espírito é um ser imortal, né? Depois, não, são espíritos imortais. Muitas vezes, aquele filho, né? Ele é a primeira vez que aquele espírito está reencarnando com a gente. Às vezes ele vem, né, de um outro lugar, de outra região, de outra família, mas você tem alguma coisa que ele precisa, entendeu? Você tem, às vezes, alguma coisa que ele precisa. Um jeito de ser, você é, é um bom educador, né? É um bom educador, e aquele espírito precisa, às vezes, de um bom educador. Você, sabe aquele remédio? Você pode ser um bom remédio para aquele espírito. Às vezes é um espírito muito indisciplinado e você é uma pessoa disciplinadora. Então, Deus vai e coloca aquele espírito ali com você, para que você dê uma boa orientação a esse espírito. E, às vezes, depois daquela reencarnação, esse espírito até pode desejar, não, eu gostaria de voltar a estar ali com a Carmen, vamos dizer, o exemplo. Foi uma boa mãe, eu gostei. Ou então, esse espírito pede, olha, por favor, não mais. Não mais. Se a espiritualidade achar, não, você precisa, volta. Ou tá tudo bem. Às vezes ele vem, encarnou com você, vai embora e, ó, nunca mais vai estar com você como filho dessa situação, né? Então, tem alguns pais que têm essa dificuldade. Para nós espíritas, isso não cola mais, porque a gente sabe que nossos filhos são espíritos. As tendências que ele tem não quer dizer que sejam as minhas tendências. Entendeu? Não quer dizer que sejam as minhas tendências. Então, é o que ele diz aqui. Ou até pode ser, se numa outra encarnação eu tiver sido mãe ou pai dele e não tiver educado, ou tiver educado mal. Então, ele pode assimilar, né, algum vício que eu tinha. E ele pode reencarnar praticando coisas que ele aprendeu comigo e que não foram boas. E aí sim, eu vou ter que reencarnar, talvez, com aquele espírito novamente, para reeducá-lo, reencaminhá-lo. Então, ele fala aqui que, no caso dela, da mãe, né, ela deve admitir que recebeu uma entidade que se desviou, precisamente para ajudá-la a reencaminhar-se. Então, ela precisa dessa mãe ajudar essa entidade a se reencaminhar. Não lamente, quer dizer, nem se lamente. Antes agradeça a sabedoria de Deus que lhe ajuda o filho, cerceando-lhe o poder mental. Que converse com o filho e pratique o culto no lar, ainda que somente com ele. Então, aqui ele não diz se na outra vida a mãe foi responsável, incentivou, né, essa prática, porque a gente sabe que isso acontece, né? Às vezes os pais têm um filho muito inteligente, né? E que faz coisas que os pais até o quê? Incentivam, protegem, né? Outro dia eu estava vendo um caso, isso já tem o tempo, foi aqui na Avenida das Américas. O rapaz vinha num carro de luxo, carro, sabe, último tipo de luxo, e ele bateu no carro, parece que ele matou uma pessoa. E primeira foi de madrugada. E a primeira coisa que ele fez foi ligar para a mãe.
era uma socialite. A mãe veio correndo, chegou, a polícia já estava. Ela, com o poder de persuasão dela, convenceu os policiais a, entendeu? Liberá-lo. Não podia. Ele estava alcoolizado, havia garrafas de bebida dentro do carro, era um carro de luxo. Uma das companheiras dele, ele primeiro tentou para dizer que era o outro que estava dirigindo, mas uma das moças que estava com ele disse que não, era ele que estava dirigindo, que ele havia bebido, então ele tinha que ser preso, no ato, flagrante. Mas ele chamou a mãe e ela veio e conseguiu convencer os policiais a liberá-lo. Os policiais liberaram, ela levou ele embora e parece que colocou ele para viajar. Colocou ele para viajar. Ele viajou um tempo, mas depois parece que a polícia pegou. Aí veio aquela tonelada de advogados, aquela coisa toda. Então a mãe, o que que ela fez? Não obrigou esse filho a assumir a responsabilidade. Ela o quê? Passou a mão na cabeça. Entenderam? É esse tipo de coisa. E fazendo uma vez, talvez faça a segunda, faça a terceira, e da quarta, quinta, que ele saia do caminho, ele pense assim: eu tenho a minha mãe para me proteger. Que educação ele está recebendo? Isso no futuro vai dar problema. Então, talvez essa mãe, no futuro, tenha que reencarnar com esse filho numa situação mais complicada para que ela agora, né, o reeduque. Né, ela o reeduque. E ela também, né, procure se reeducar. Então, ele diz aqui, não seria aconselhável levar ao conhecimento desse próprio rapaz, que é a entidade, todo o teor desta orientação. Não adiantaria falar com ele, contar para ele o porquê ele está passando por esse problema. Isso lhe agravaria a problemática, atingindo-lhe o orgulho e a vaidade, ainda não dominados. Então, como ele ainda está nesse auge da orgulho, da vaidade, da inconformação, da sua dificuldade de se mostrar como ele acredita que ele é muito inteligente, não adianta passar isso para ele. Porque se falar para ele, só vai piorar a situação dele. Ele só pode saber dessa realidade quando ele já estiver começando a dominar esses vícios, né? Detalhe relevante que me esqueci de mencionar, diz o Hermínio. O jovem sofria de um indefinível, mas muito concreto sentimento de culpa. Dizia ter pecados horríveis na consciência, mas não saberia explicá-los, porque certamente estavam na consciência do inconsciente. Então, ele tinha aquela coisa com ele, né? Aquele sentimento de que algo ele deveria ter feito, que ele carregava esse sentimento de culpa. Então, olha só a complexidade aqui desse espírito. Bastante difícil, né? E olha o que a espiritualidade fez. O que ela fez foi protegê-lo para afastar qualquer entidade obsessora de chegar até ele, fortalecer a mãe para que ela também não fique, né, se lamentando, que ela tenha muita paciência, tolerância, que faça o culto no lar e tente fazer com que ele participe, fale, converse com ele com tranquilidade, pedindo a ele que tenha paciência para tentar fazer com que ele vá dominando com o tempo esse orgulho, essa vaidade. Dá para ver que isso aqui é um tratamento muito longo, né? E que talvez nessa reencarnação ele não consiga ainda essa cura, né? Então, é uma coisa difícil.
Até porque ninguém pode falar para ele ainda, porque ele não tem condições de assimilar esse tipo de coisa. Agora ele vai trazer aqui o caso número 2. Este outro caso, já mencionado de Alhures, na obra Nossos Filhos São Espíritos, né? Olha aí. É o de um menino de 7 anos que estava tendo um inesperado e singular problema na escola. Entrava em pânico e, às vezes, não havia mesmo como convencê-lo a permanecer na sala de aula, junto dos demais coleguinhas, né? Aí eu peguei aqui, o Acaso Não Existe, o meu livro do Nossos Filhos São Espírito, abri no capítulo 2, que diz assim, coisas para desaprender. Diz assim, as crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos, que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Então, criança não nasce com manual de instrução. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele vai falar aqui: não trazem um manual de instruções que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalá-lo e fazê-lo funcionar. Também, as crianças também não trazem certificado de garantia que se possa apresentar ao representante autorizado, juntamente com a nota fiscal, caso haja algum defeito de fabricação. Dizem até que um jovem pai, que acabara de retirar a mulher e filho do hospital, levou de volta para reclamar, porque eles estavam com um vazamento. Com o tempo, vamos aprendendo a resolver os pequenos problemas que surgem, e os grandes também, se e quando surgirem. Nós nos valemos da experiência dos mais velhos, geralmente uma das avós ou ambas as tias, vizinhas e, naturalmente, dos médicos, quando a situação assim exige. Para facilitar as coisas, diz o Hermínio, comprei um livro de um famoso pediatra da época, que substituía razoavelmente bem os manuais de instruções que acompanham os eletrodomésticos de hoje e ajudam a solucionar ou prevenir alguns dos enguiços mais comuns. Recebíamos dele ensinamentos minuciosos sobre a maneira de cuidar do bebê durante seus primeiros dias de vida. Ele está falando dele, do filho, né, dele. O banho, o sono, a roupa, a alimentação, bem como a interpretação de certos sinais típicos que marcam as diferentes etapas de desenvolvimento, os primeiros passos, os dentis de leite, peso, altura, hábitos de higiene e inúmeros outros indicadores, né? Então, ele vai dizendo aqui que a criança não nasce, né, com essas orientações, né, com esse guia. Você vai lidando com aquele espírito dia a dia. E você, de repente, vai se surpreendendo, né? Aquele pai que a criança nasce e, dali a algum tempo, o pai percebe que o filho é um autista. Às vezes, o pai e a mãe já percebem com 2, 3 anos, mas tem outros que só vão perceber com 8, 10 anos que a criança, assim também para outras questões, né? Visão, criança com problema, né? De visão, de audição. Alguns percebem logo, outros demoram a perceber. E quando percebem, não tem aquela aceitação fácil, né? Se revoltam. Não, não podemos esquecer que, infelizmente, tem aqueles, até como ele brincou aqui, contando o caso, né? Que teve um pai que devolveu a criança porque estava com vazamento para o hospital. É uma brincadeira que ele fez. Mas a gente sabe que tem pais que abandonam crianças com deficiência nos hospitais. Lá, por exemplo, lá Maria de Lourdes, ali na Taquara. Tem muitas crianças que foram levadas até lá para fazer o tratamento. E os pais levaram uma vez, levaram a segunda, levaram a terceira e depois não voltaram para buscar. Deixaram o moço lá, abandonaram.
Outros abandonam na porta de uma instituição, levam a criança, deixam na porta da instituição. Outros jogam na lixeira, não é assim? Muitos, muitos. Muitos não conseguem lidar com aquela criança, com a decepção, né? O que vão dizer, o que vai dizer o meu vizinho, a minha família. Eu tenho um filho, que aí eles chamam de doente, normal. Entra a questão do orgulho e da vaidade. Afinal, eu sou uma pessoa forte. Aí, quando não bota a culpa na mulher, não vou, eu não sou culpado, culpado é você ou ela, não, eu sou você que é culpado, né? Um colocando a culpa no outro da criança ter nascido com aquela problemática, e às vezes a criança é maltratada. Se depois tiverem outro filho, e esse filho não tiver deficiência, muitas vezes aquele outro fica ali no cantinho, que eles chamam de, esquisito, é o esquisito, deixa ele aí. E o outro tem toda a atenção, e aquele ali não tem atenção. Então, uma série de questões que envolve esse tipo de coisa, né? Então, aqui ele diz, né, esse é o caso agora de uma criança, né, que, de repente, estava tendo um inesperado e singular problema na escola. Entrava em pânico e, às vezes, não havia mesmo como convencê-la a permanecer na sala de aula junto dos demais coleguinhas. De outras vezes, a criança até concordava em ficar na sala, desde que a irmãzinha mais velha, de outra turma, ficasse ao seu lado, enquanto ele assistia a aula. Aí não é possível, porque a irmã mais velha vai ser prejudicada, né? Todos os dias o mesmo drama incompreensível. Desde que começava a se preparar para ir à escola. Não que fosse uma criança particularmente difícil ou rebelde, mas ficar naquela sala de aula estava acima das suas forças. Não havia argumento ou castigo que o fizesse ceder. Então, a criança ela tinha dificuldade, ela não conseguia de jeito nenhum. Familiarizados com os conceitos espíritas, né? Familiarizados com os conceitos espíritas, deixa eu ver aqui. Os pais pensaram em alguma influência espiritual e obsessiva, mas não atinavam com a maneira correta de proceder para eliminar ou contornar o estranho procedimento do menino. Estavam nesse impasse, quando, por intermédio de alguém da família, recorreu-se ao nosso grupo. É o grupo de estudo do Hermínio de Miranda, né? Eis a página recebida. Eis a cartinha que o Hermínio recebeu contando o caso do rapaz. Não, desculpe. Essa carta que ele recebeu foi da espiritualidade, falando sobre o problema do menino. Que ele recebeu um pedido da mãe, eles consultaram o plano espiritual e o plano espiritual mandou a resposta. O que nós vamos ler agora é a resposta do plano espiritual. Esta entidade, ele sempre vai chamar o paciente de entidade, está se referindo sobre o espírito com problema, né? Esta entidade está sob impacto de emoções do passado, adormecidas no seio de sua alma. Olha aí, nossos filhos são espíritos. É um menino de 7 anos, mas que traz o quê? Dificuldades de vidas passadas. Seu problema está ligado a uma vida anterior, na qual, em idade aproximada, em que se encontra, quer dizer, na vida passada, lá por volta dos 7 anos, sofreu um acidente fatal em local semelhante, sala de estudos. Então, ele sofreu um acidente fatal numa escola. Houve grande incêndio no qual ele pereceu. Ele pereceu no incêndio da escola. Imagens imprecisas se lhe desenham na mente e as emoções
reprimidas afloram. Não quer dizer que ele tenha morrido queimado em vida passada nessa escola que ele estuda hoje, não. Numa outra sala de estudo, em outro lugar. Houve um incêndio na escola, ele morreu queimado. E isso ficou muito registrado no inconsciente dele. Daí a insegurança, o medo, o desejo de evitar a situação idêntica. Então, ir à escola para ele é uma coisa traumática, porque ele tem muito forte na mente dele uma tragédia que ele passou numa escola. Pais e familiares da entidade poderão ajudá-lo, reforçando-lhe a autoconfiança. Conversem com ela, é a recomendação dos espíritos, afirmando-lhe que algo muito desagradável lhe aconteceu numa vida anterior, na qual foi vitimada. E a seguir, assegure-lhe que isso não acontecerá novamente, que os pais a protegerão e que não tenha medo. Esse procedimento deve ser repetido insistentemente. Essa conversa com essa criança, inclusive no período do sono físico, porque o espírito mais livre poderá melhor entender e assimilar. Sempre é uma recomendação que os espíritos fazem para os pais com filhos, ou com um marido, ou com uma irmã, ou com uma esposa, que tem dificuldade. Durante o sono daquela pessoa, sentar ao lado da cama e ficar falando baixinho com aquele espírito, sabe? Dando orientações para aquele espírito. Porque o espírito, quando a pessoa vai dormir, ela desdobra. E aí o pai e a mãe, ele vai conversar com esse espírito, entendeu? Ele vai conversar com esse espírito. E aí o espírito em desdobramento, ele tem mais facilidade para entender o que está sendo dito para ele. Gente, eu vou pedir a vocês só um minutinho aqui. Aconteceu uma coisinha só. Então, né, é uma recomendação que é feita, que os pais conversem com os filhos, quem quer que seja, esteja até durante o sono, porque o espírito em desdobramento capta um pouquinho melhor. Aí ele diz aqui, habitue-se a orar. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu já estava no caso número 3. Né? Então, ele fala aqui, né? Esse procedimento deve ser repetido insistentemente, inclusive no período do sono físico, porque o espírito mais livre poderá melhor entender e assimilar. Útil também aplicar, outra recomendação do plano espiritual, útil também aplicar passes magnéticos calmantes durante o culto no lar, no período do sono físico. Então, aplicar passes na pessoa. Que os pais se tranquilizem, evitando qualquer ansiedade, para que a entidade, que é a criança, se sinta realmente protegida, segura, parada. Amigos espirituais auxiliarão. Não há problema de maior gravidade. A entidade está assustada e amedrontada. A mudança de atitude deverá resolver, sobretudo não usar a força e a coerção, quer dizer, obrigar a criança por violência a ir à escola, que mais assustariam, reforçando-lhe a insegurança e a sensação de desamparo. O amor, o carinho, a persuasão e a explicação da situação são as normas recomendadas. Como se vê, o espírito esclarece os motivos e sugere o tratamento adequado, sem criticar ou censurar a atitude dos pais, que, na sua aflição, estavam exercendo certas pressões sobre a criança. Recomenda mudança de atitude para não agravar a sensação de insegurança, especialmente trágica, porque é indefinida, o medo do desconhecido, o pior deles. Agora ele vai falar uma coisa aqui muito curiosa
sobre esse atendimento e a recomendação que foi feita sobre essa criança. Olha só que interessante. Curioso também que o amigo espiritual considera essa criança suficientemente amadurecida para uma explicação clara e positiva, e não fantasiosa ou fictícia, dado que sugere aos pais que lhe falem do acidente na vida anterior. Porque você falar para uma criança, mesmo a família sendo espírita, você falar para uma criança, olha, não fique assustado, não, porque isso que aconteceu com você foi um fato que ocorreu lá numa vida anterior, quando você sofreu um acidente, teve uma morte violenta. Sabe? Parece assim, poxa, fazer essa explanação, dar essa explicação para uma criança de 7 anos, parece uma coisa assim, meia violenta, né? Mas olha só, o amigo espiritual que deu o atendimento a essa criança, ele já considera essa criança suficientemente madura para uma explicação clara e positiva. Tanto é que ele sugere aos pais que lhe falem do acidente na vida anterior. Interessante ainda destacar o conselho de que os pais deveriam falar-lhe enquanto ele dormia, para alcançar-lhe o espírito em condição de melhor assimilar o que lhe fosse dito, a fim de assegurar-lhe a presença protetora dos pais. Então, ele já reconhece que o menino de 7 anos já é um espírito que já tem uma certa evolução, uma certa maturidade, que pode ouvir o porquê dele estar passando por aquela fase. O contrário do outro rapaz do caso número 1, que já era um homem adulto, rapaz, mas não estava preparado para ouvir o porquê da confusão mental que ele estava vivenciando. E o garoto de 7 anos já demonstra essa maturidade, mostrando o quê? Que apesar que nossos filhos são espíritos e que cada espírito tem o seu grau evolutivo. E esse garoto, apesar de estar passando por esse trauma, já é um espírito com uma certa conquista, com uma certa evolução, que pode ouvir algo desse nível, que não é coisa pouca, né? Para qualquer pessoa ouvir. Então, bastante interessante esse caso aqui. Agora vamos pegar o caso número 3. Esses casos aqui são muito bons, principalmente para quem trabalha em mesa mediúnica, que às vezes se depara com situações semelhantes a essa que está vendo aqui, né? Então, já vai se recebendo uma orientação de como pode lidar, até mesmo dentro de casa, né? Caso número 3. Temos aqui uma jovem de brilhante inteligência, muito culta, tímida, inibida, de vida interior concentrada e intensa. Exibia também sintomas evidentes de mediunidade, bloqueada, contudo, por inibições graves. Então, ele está falando aqui de uma jovem, médium, brilhante, inteligente, muito culta, mas não conseguia expressar a mediunidade dela porque ela tinha inibições muito graves. Então, ela é como se ela vivesse bloqueada. Esta entidade, volto a dizer, todo paciente, os amigos espirituais chamam de entidade. Por quê? Porque eles estão analisando o espírito. Por isso que eles chamam de entidade. Eles estão analisando o espírito. E é o que nós somos, espíritos. Então, eles estão tratando, analisando os espíritos. Quer dizer, esta entidade, escreveu o orientador, atravessa problemas normais dentro do seu quadro provacional. Campo mental muito agitado. Procure pacificar-se. Confie em Deus e asserene-se. Os problemas referentes à mediunidade são empecilhos
colocados pela própria entidade em passado remoto, quando gozou de faculdades mediúnicas, mas não as usou com equilíbrio. É preciso calma e humildade agora, paciência para vencer os obstáculos. Então, foi uma médium no passado que não usou bem a sua mediunidade. E agora ela vem com essas inibições. Lembra o que o nosso amigo Emmanuel ele fala aqui? Eu vou até, né, pegar novamente esse item que eu acho muito interessante, quando ele fala quem são os médios em sua generalidade. É lá no capítulo, livro, né? É sempre bom a gente reler isso aqui. O nome do livro é. Vou botar para cá. Emmanuel, Psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Primeiro livro psicografado do Chico, do Espírito Emmanuel. E lá no capítulo 11, é o capítulo 11, no item 11.2, Emmanuel diz de maneira muito clara: os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contraíram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, olha o caso dessa jovem, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu passado, muitas vezes, se encontra enodoado, quer dizer, manchado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao planeta Terra para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade, da virtude. Então, olha aqui, o amigo espiritual fala dessa moça aqui. Os problemas referentes à mediunidade que ela tem são empecilhos colocados por ela mesma, em passado remoto, passado bem antigo, quando gozou de faculdades mediúnicas, mas não as usou com equilíbrio. É preciso calma e humildade agora, paciência para vencer os obstáculos. Então, repare o seguinte: esse problema dela de ter usado mal a mediunidade não é da vida anterior, é de um passado bem remoto. Pode ter sido de 3, 4, 5 vidas lá atrás. E somente, de repente, somente agora, é que a oportunidade de corrigir esteja chegando. Porque talvez só agora ela esteja realmente preparada para reparar. Entendeu? Então, às vezes, o pessoal diz assim: na próxima encarnação, está fazendo isso hoje, na próxima. Às vezes não é na próxima, não. É em outra, bem do futuro, bem depois. Entendeu? É o caso dessa moça aqui. E ele diz para ela, né? Paciência, é preciso calma e humildade. Agora, agora. Calma e humildade agora. Paciência para vencer os obstáculos. Habitue-se a orar e meditar, pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, com calma, sem ansiedade. As faculdades concedidas à grande maioria das entidades encarnadas servem ao objetivo de reequilibrar e reharmonizar a pessoa e não para grandes pressões fenomênicas. Eu adorei isso aqui. Ele está dizendo que muitos médiuns, na atualidade, vieram
com essa mediunidade, não foi para grandes expressões fenomênicas, não, e sim para reequilibrar e reharmonizar a pessoa, entendeu? Então, muitos desses médios hoje, através da prática da caridade, que vai ser o tema da nossa palestra, têm a oportunidade de reequilibrar e se reharmonizar. Por isso que Emmanuel diz, né, aqui, de forma bem clara, que grande parte desses médios são almas que fracassaram desastradamente no passado. E hoje vem com essa mediunidade para praticar a caridade e, através da prática da caridade, se reharmonizar e reequilibrar, e não para grandes expressões fenomênicas. Aí tem pessoas que não sabem disso e querem o quê? Dar espetáculo com a sua mediunidade. Aí deixam de praticar a caridade, tão necessária para o seu reequilíbrio e reharmonização. Então, isso aqui é uma informação que o amigo espiritual, né, dá para a gente. Esse é o parágrafo 5. Vamos envolver esse parágrafo 5 aqui, porque ele é muito importante. É um ensinamento que o amigo espiritual está dando para a gente ficar bem alerta. É o parágrafo 5. Ficar bem alerta, tá? Quando ele diz as faculdades concedidas à grande maioria, tá? A grande maioria das entidades encarnadas, somos nós, servem ao objetivo de reequilibrar e reharmonizar a pessoa, o próprio médium, e não para grandes expressões fenomênicas, tá? Esforce-se, mas sem ansiedade. Trabalhe, mas sem expectativa. Procure filiar-se a qualquer grupo de trabalho, onde se sinta bem sintonizada e integrada. Faça a sua parte. Está sob o amparo de entidades amigas. Então, ele diz, ó, trabalhe, mas sem expectativas. Tá? Não é aquela coisa, vou trabalhar para me destacar. Aí está, pois, uma pessoa que parece ter exercido faculdades mediúnicas prioritariamente para produzir fenômenos espetaculares em grupos mais ou menos irresponsáveis. Então, um desses médios para espetáculos, usando a mediunidade de forma inadvertida. Agora que a mediunidade precisa ser canalizada para objetivos nobres, ela teme inconscientemente recair sob o domínio de determinados grupos, nos quais seja levada a cometer os mesmos equívocos do passado. Então, ela tem medo, essa jovem, de abraçar a mediunidade e acabar sendo subjugada por algum espírito que vai levá-la a ficar prisioneira de um daqueles grupos no plano espiritual que ela participou no passado, quando estava encarnada, aonde só deviam fazer leviandades e, às vezes, faziam coisas que não são muito cristãs, né? A gente sabe disso, que ainda existem esses grupos. Então, por ela ter medo de sofrer um processo de subjugação, ela bloqueia a mediunidade. Ela não deixa, né, essa mediunidade aflorar, porque ela tem a consciência culpada. Então ela fica, não, ela tem medo, não. Vai que numa hora dessa que eu estou em transe, um espírito desse das trevas, que foi meu parceiro em vida passada, pode me capturar,
vamos dizer assim, e me obrigar a ficar dependente desses grupos aí do plano espiritual. Então, ela bloqueia. Aí ele diz aqui, né? Nada, porém. Ah, tá. Por isso. Isso explica sua dificuldade em adaptar-se aos diversos grupos que tentou. Por isso, bloqueia suas faculdades, com o que represa uma energia que precisa liberar e deixa de cumprir uma tarefa para a qual veio programada, o que no fundo a inquieta e perturba. Então, ela, por medo, bloqueia. Só que nessa encarnação, ela veio com esse trabalho, né? Ela veio com esse objetivo para ser uma médium, trabalhar, praticar caridade, para se reequilibrar, para se reharmonizar, tá? E ajudar as outras pessoas a se ajudar. Só que por medo, ela bloqueia. Ela não faz o que deveria fazer. Nada, porém, de influências negativas por parte de espíritos perseguidores. Não tem nenhum espírito obsessor perturbando ela. Não tem. Ao contrário, ela conta com amigos dispostos a ajudá-la, desde que ela faça a sua parte. Então, não tem obsessão, não tem pressão de nenhum espírito. Ela é que acha que, se ela abraçar a mediunidade, ela pode ser vítima de espíritos adversários, né? De antigos inimigos, ou daqueles parceiros do passado que querem levá-la de novo para o mau caminho. Mas não existe nenhuma influenciação, ao contrário, né? Ela tem amigos que estão dispostos a ajudá-la. O que existe verdadeiramente com ela é o medo, o grande medo da consciência culpada de ter feito no passado coisas erradas e agora ela tem medo de que volte a fazer. Então, eu achei esses casos, são 3 casos bastante interessantes. São casos que você vê e nenhum deles, né? Nem o caso do primeiro rapaz, que tem confusão mental, nem o caso do garoto, da criança, nem o caso dela é processo obsessivo. Nenhum deles é processo obsessivo. Mas todos são problemas que a própria pessoa criou para si. E são problemas complexos. Perceberam? São problemas complexos, muito complexos. Mas todos eles são problemas criados pelo próprio paciente. Então, às vezes, não precisa de um obsessor para complicar a sua vida. Você mesmo complica. Eu achei muito interessante esses 3 casos, que nenhum deles tem processo obsessivo. Mas os 3 têm dificuldades sérias que precisam ser tratadas com muito cuidado, com muita atenção, precisando da ajuda do plano espiritual. Mas todos eles são problemas criados pela própria pessoa. Isso vem mostrar, né, como nós, muitas vezes, somos os carrascos de nós mesmos, né? Nós somos nossos próprios adversários, nós somos nossos auto-obsessores. Ô, Rose, Vale, criamos situações, né, que não desnecessária, né, que não exato. estava no planejamento. Muitos deles, desses casos, não estava no planejamento, não. Mas a pessoa, né, traz aquela dificuldade do passado, o medo, a culpa, o remorso, tudo isso aí, né, é complicador. E Exato. aí a pessoa. O mau uso do livre-arbítrio, né, Exatamente. Fala, E Carla. a falta de conhecimento, né? também. Nossa, eu acho que o pior é a falta de conhecimento. Porque você procura acabar com aquele problema e fica atirando para tudo quanto é lugar.
A falta de conhecimento eu acho mais grave que tem. E a gente percebe também, Carmen, aqui, lendo 3 casos, depois tem vários outros casos que a gente vai estudar aqui, né? Acho que são 8 ou 9 casos, um negócio assim, que a gente vai estudar, e a gente vê o seguinte: quantas situações quantas situações dessa existem por aí? São 5 casos. Quantas situações dessas existem por aí? E aí você começa, né, depois de você ler esses 3 casos aqui, você começa a olhar um pouco mais de atenção Isso ao mesmo. nosso redor e você vai percebendo pessoas, né? Sabe aquelas pessoas que querem fazer tudo de uma vez? Sabe? Tem muita coisa para. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, não sei o quê, e atira em todas as direções, entendeu? E aí todo mundo diz: nossa, como fulano é agitado, como fulano nossa, é desenvolto, nem corre para cá, um trabalho aqui, outro ali, sei lá. Pode ser o caso desse. Às vezes é aquela pessoa que acha que não tem muito tempo e tem tanta coisa para fazer, porque lá no passado deixou de fazer. Aqui é hoje, ser tudo de uma vez. O que acontece? Atropela. E aquela pessoa agitada, porque ela, lá no passado, e normalmente quando vê os casos assim, são passados remotos, que a pessoa não conseguiu resolver logo que desencarnou. Às vezes, saiu de uma reencarnação, entrou em outra, entrou em outra, entrou em outra, sempre nessa mesma vibe, vamos dizer assim, né? Aí agora, quando consegue dar uma acalmadinha, aí vem aquela hora do tratamento. Mas se você observar, tem muita gente assim. Tem muita gente assim, entendeu? Que aí ficam buscando, às vezes, soluções mirabolantes, né? Tratamentos mirabolantes, para tentar resolver de uma vez a situação. Mas, pelo que a gente vendo aqui, né, com exceção da criança, os outros que a criança foi um acidente que ela sofreu. É um trauma. Não é questão de, pelo que ele falou, de erro do passado. Né? A criança estava numa escola, a escola pegou fogo, ele morreu queimado. Ficou traumatizado. Mas, no caso do jovem, no caso da moça, são o quê? Fruto de um comportamento inadequado. Fruto de um comportamento inadequado. Então, não é um caso que nessa encarnação a pessoa vai conseguir resolver. Vai precisar de um certo tempo, né, para poder resolver. Porque os dois são casos remotos, então aquilo ficou cristalizado ali muito tempo, vai levar um certo tempo para resolver. Mas eles sempre chamam aqui, né? Paciência, calma, não fique ansiosa para poder você vencer os obstáculos. Porque se deixar se destrambelhar, se desesperar, não vai conseguir. Tanto que ele falou aqui: humildade agora, paciência para vencer os obstáculos. E aquela coisa, né? Fui eu que cometi, fiz a bagunça. Agora eu vou ter que ter paciência para corrigir isso aqui. Eu achei muito interessante esses 3 casos. Bem, gente, nós vamos parando por aqui, né? Próxima reunião vai ser dia 14. 14/5, a gente vai estudar o quarto caso. 14/5, o quarto caso número 4, tá? Lembrando a todos que amanhã não haverá estudo na casa, porque eu estarei no Rio de Janeiro. Estarei indo para o Rio, então não vai haver estudo, mas vai haver a radiação das 3h15 e das 18h30. Tá? As duas radiações vão acontecer amanhã.
mas não vai haver o estudo nos bastidores nem o livro dos médios, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui. E hoje é a última aula, né, Denise? A última aula do livro Luz do Mundo. O próximo livro, né? Ô, Rose, Oi. eu não vou fazer o próximo estudo, não. Ah, você não me falou nada. Denise, depois a gente conversa sobre isso. Isso, Você tá. não... Eu conversei. Então, gente, depois a gente conversa sobre isso, tá? Ah, Então, ó, Luz do Mundo é hoje a próxima. Me perdi agora. A última aula, tá legal? Então, eu vou pedir aqui para Carmen. Carmen, não. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento. Tá sem som. Carmen, faz a Desculpa, prece. tá bom. Estou atrapalhada aqui. Então, Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estudo. Que Deus abençoe, que estejamos sempre dispostos para estudar, para conhecer, para que a gente possa se melhorar e melhorar aqueles que estão à nossa volta. Graças a Deus. Esse, o Gente, a microfone. gente deu uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Um beijo no coração de todos.